Enquanto Esaú tinha o direito à primogenitura, ou seja, algo terreno, Jacó tinha a promessa, então, de bênçãos espirituais, que consequentemente seriam também bênçãos materiais. O que eu quero dizer é que Jacó, recebendo esta promessa, ele tinha em mente, deveria ter em mente, de que só pelo fato dele ter sido escolhido por Deus, ele seria muito mais próspero que o próprio Esaú, que tinha direito à primogenitura. Só que, infelizmente, Jacó, ele cresceu num lar que não favoreceu o desenvolvimento dessas promessas, da crença nessas promessas. Isso porque Jacó, ele foi desprezado pelo pai. O pai, ele tinha preferência pelo filho Esaú. E a gente sabe que a rejeição, ela gera o quê? Uma baixa autoestima. Jacó não conseguia atingir, talvez, as expectativas do pai. E isso trazia a ele um desânimo muito grande. Porque ele não era visto, não era notado. Você consegue perceber isso? Jacó, ele era muito inteligente, muito astuto, sabe? Um bom planejador, que a gente percebe em Jacó. Só que o que acontece com ele? Como ele tinha a autoestima baixa, esses talentos, toda boa personalidade, os pontos positivos dele, o que acontece? São neutralizados, são afetados por causa da baixa autoestima e da rejeição. Uma outra coisa também que vale destacar aqui é que uma pessoa que tem autoestima baixa, que é rejeitado pelo próprio pai, ele tem dificuldade até de acreditar nas promessas de Deus com relação a ele. Uma pessoa que é rejeitada pelo próprio pai, ela não consegue entender o amor de Deus. Porque ela vai olhar para Deus como um pai, certo? E aí ela vai lembrar do seu pai físico, do seu pai aqui da terra. Vai fazer essa comparação automática. Então ele tinha até deturpado a sua visão de Deus com relação às promessas. Porque ele podia pensar o seguinte: poxa, se o meu pai me rejeita, se meu pai não vê qualidades em mim, se meu pai não acredita que eu tenho valor, como é que Deus vai acreditar? Se uma pessoa com quem eu convivo não acredita, como é que o Deus Todo-Poderoso vai acreditar? Então você imagina o tamanho do conflito de Jacó. Por causa da visão distorcida com relação a Deus e a ele mesmo, Jacó se viu na obrigação de fazer alguma coisa para que Deus cumprisse a sua promessa. Ele fez isso com a força dos próprios braços, com o seu próprio intelecto. O que ele fez? Alguma das coisas que ele fez foi trocar a primogenitura, né, o direito de primogenitura que Esaú tinha, com um prato de lentilha que ele tinha preparado. Uma outra coisa também é enganar o próprio pai, fazendo-se passar por Esaú para receber então a bênção. Tudo isso era uma forma de manipular a situação e fazer com que os propósitos de Deus, as promessas de Deus se cumprissem na vida dele, nem que fosse à força.